Tema: Realismo, Naturalismo e Machado de Assis. Primeiro tema: Realismo. O realismo foi um movimento literário e artístico que teve início em meados do século XIX, na França. Como o próprio nome sugere, essa manifestação cultural significou um olhar mais realista e objetivo sobre a existência e as relações humanas, surgindo como oposição ao romantismo e sua visão idealizada da vida. O movimento se estendeu para várias partes do mundo e teve espaço em solo brasileiro, principalmente na literatura de Machado de Assis. Características do movimento realista. As principais características da escola realista são: oposição ao romantismo. Objetividade, trazendo cenas e situações de forma direta. Caráter descritivo. Análise de traços de personalidade e da psique das personagens. Exibição de falhas de caráter, derrotas pessoais e comportamentos duvidosos. A literatura realista faz críticas aos valores burgueses e às instituições da época, como o casamento e a igreja. Alguns temas explorados desse universo são a hipocrisia, a fraqueza humana, o egoísmo, a falsidade, os adultérios, o casamento por interesse, a impotência do ser humano diante das instituições, etc. As características citadas contemplam principalmente a escola literária realista. Entretanto, a mesma atmosfera objetiva e crítica foi retratada nas outras linguagens da arte, como na pintura realista. Realismo literário. O movimento realista tem origem na literatura com o lançamento do romance inaugural do realismo, Madame Bovary, de Gustave Flaubert em 1857, na França. A obra teve destaque na época, sendo considerada um ícone da literatura francesa. Flaubert inovou na narrativa ao expor um casamento infeliz, questionando a idealização romântica e trazendo assuntos polêmicos, como o adultério e o suicídio. Na França, além de Flaubert, teve destaque Émile Zola, com a obra Les Rougon-Macquart, 1871. Essa nova forma de enxergar e retratar a realidade disseminou-se por outros países. O realismo no Brasil. No Brasil, o realismo surge durante do segundo reinado de Dom Pedro II como uma maneira de criticar a sociedade burguesa e a monarquia, expondo contradições e desigualdades sociais. Isso porque foi o período em que ocorre a abolição da escravatura, a chegada de imigrantes e diversos avanços tecnológicos. Assim, é na figura de Machado de Assis que o movimento ganha seu maior representante nacional. Autores e obras realistas brasileiras. Machado de Assis, de 1839 a 1908. Machado de Assis foi um escritor negro nascido em Livramento, no Rio de Janeiro. Vindo de uma família humilde, Machado de Assis estudou por conta própria e tornou-se um dos escritores de maior reconhecimento do país. Raul Pompeia, de 1863 a 1895. Raul Dávila Pompeia foi escritor, jornalista e professor. Publicou em 1880 a obra Uma Tragédia no Amazonas, seu primeiro romance. Mas foi com o Ateneu, em 1888, que o autor ganha destaque no realismo. Visconde de Taunay, de 1843 a 1899. Visconde de Taunay, cujo nome de batismo era Alfredo Maria Adriano de Scrignoli Taunay, foi um escritor, militar e político brasileiro. Naturalismo. O naturalismo foi um movimento artístico e cultural que se manifestou na literatura, no teatro e nas artes plásticas, e teve como principais características a objetividade, a impessoalidade e o retrato fiel da realidade. Pode parecer similar ao realismo, porém se observa algumas diferenças entre esses dois movimentos. Opostos ao movimento artístico anterior, o romantismo, ambos buscam apresentar um retrato fiel da realidade, sem idealismos e subjetividades. Na literatura realista e naturalista, os escritores fazem descrições minuciosas do ambiente e das personagens. No entanto, como diferenças, podemos apontar as personagens e os temas abordados. No naturalismo, há uma animalização das personagens, as quais são movidas por instintos. Geralmente, são apresentadas personagens de classe mais baixa. Os temas mais explorados são a pobreza, as desigualdades, a corrupção, a violência, o sensualismo e o erotismo. Já no realismo, as personagens também são pessoas comuns, com defeitos e manias, mas pertencentes à classe média.
No realismo, há um maior aprofundamento psicológico das personagens e os temas preferidos pelos escritores versam sobre o cotidiano, os defeitos humanos, as instituições, o poder e as diferenças sociais. Características do naturalismo. Determinismo. Segundo essa corrente teórica, a natureza determina o caráter e o comportamento do ser humano, uma vez que tudo já está pré-determinado e estabelecido. Por essa perspectiva, o homem é influenciado pelo meio em que vive, sendo fruto dele. Positivismo, corrente filosófica que se apoia na ciência para atingir o conhecimento verdadeiro. Para esses teóricos, o conhecimento científico é utilizado para explicar as teorias e as leis científicas, bem como o ser humano e a sociedade. Objetivismo científico. Para os naturalistas, a ciência era a chave e os fatos eram explicados à luz das correntes científicas que vigoravam em meados do século XIX. Assim, os artistas naturalistas não projetam em suas obras utopias e ideias idealizadas. Darwinismo social, pautado nas ideias de Charles Darwin, como a seleção natural e o evolucionismo, esse conceito sugere que os mais fortes sobrevivem às adversidades da sociedade, enquanto os outros enfraquecem. Oposição ao romantismo. Avesso às ideias românticas de fuga da realidade e subjetividade, o naturalismo focou em aspectos da objetividade, além de retratar a realidade sem idealismos. Imparcialidade e impessoalidade. Apoiados em correntes científicas para explicar a realidade, os autores do naturalismo costumam ser objetivos, imparciais e impessoais em suas descrições. Assim, deixam de lado juízos de valores e opiniões que não estejam fundamentados em teorias. Descrições detalhadas. Na literatura naturalista, existe grande preocupação com as minúcias, pois os autores pretendem fazer um retrato fiel de onde se passa a trama. Para isso, as narrativas naturalistas costumam ser lentas e cheias de detalhes. Zoomorfização. Influenciado pelo darwinismo social, no naturalismo as personagens apresentam características animalescas e instintivas, através de uma perspectiva biológica. Assim, os comportamentos humanos se aproximam dos animais, mostrando que o homem é condicionado pelo meio em que vive. Retrato fiel da realidade. Na arte naturalista, é notória a preocupação em observar o mundo e as coisas que nos rodeiam de maneira bastante minuciosa para entregar ao espectador um retrato verossímil da realidade. Temas degradantes e de patologia social. Na arte naturalista, o tom é de denúncia com foco para os problemas sociais e morais. Os temas mais explorados pelos artistas são a pobreza extrema, as injustiças, as desigualdades sociais, a violência, as perversões, os crimes e a falta de caráter. Passividade do ser humano. Na arte naturalista, os seres humanos são produtos das forças do mundo, e, por isso, não possuem livre arbítrio. Eles são guiados pelas leis científicas influenciados pelo meio social e físico em que vivem. O naturalismo na literatura. A literatura naturalista surge em 1867, na França, com a publicação da obra Thérèse Raquin, de Émile Zola, de 1840 a 1902. Esse é considerado o primeiro romance naturalista e que posteriormente inspirou muitos escritores. Naquele momento, a obra foi criticada por abordar temas relacionados com a morte, os interesses e a sexualidade. Sobre a publicação de Thérèse Raquin, Ferragus, crítico do século XIX, comenta: estabeleceu-se há alguns anos uma escola monstruosa de romancistas, que pretende substituir a eloquência da carnagem pela eloquência da carne, que apela para as curiosidades mais cirúrgicas, que reúne pestíferos para nos fazer admirar as veias saltadas, que se inspira diretamente do cólera, seu mestre, e que faz sair pus da consciência. Thérèse Raquin é o resíduo de todos esses horrores publicados precedentemente. Nele, escorrem todo o sangue e todas as infâmias. Embora Thérèse Raquin tenha inaugurado a literatura naturalista, a obra de Émile Zola, Germinal, 1881, foi considerada uma das mais importantes do naturalismo francês. Nela, o escritor apresenta as condições subhumanas de trabalho em uma mina de carvão. Vale ressaltar que o romance naturalista também é conhecido pelo nome romance de tese, pois defende um ponto de vista. Apoiado em diversas correntes teóricas como o determinismo, o positivismo e o evolucionismo, ele busca na ciência explicações para os fenômenos. O naturalismo no Brasil.
O naturalismo brasileiro surge no final do século XIX em meio à agitação política e social promovida pela crise do Segundo Reinado, que culminaria na proclamação da República, em 1889. Na literatura, o marco inicial do naturalismo brasileiro é a publicação da obra, em 1881, O Mulato, do escritor Aloísio Azevedo. Considerado o primeiro romance de tese do Brasil, a obra aborda o tema do preconceito racial, muito vigente na sociedade da época. Além do precursor do movimento naturalista, Aloísio de Azevedo, outros autores que contribuíram com seus escritos foram Raul Pompeia, Adolfo Caminha e Inglês de Souza. Autores naturalistas brasileiros e suas obras. Aloísio de Azevedo, de 1857 a 1913, nascido em São Luís do Maranhão, foi um dos principais escritores do movimento naturalista. Embora O Mulato seja o romance que inaugura o movimento naturalista no Brasil, sem dúvida, O Cortiço, publicado em 1890, é sua obra de maior importância. Nela, o escritor retrata a vida de diversos personagens que vivem em um cortiço no Rio de Janeiro, revelando aspectos da sociedade carioca em finais do século XIX. Suas obras de maior destaque são O Mulato, 1881, Casa de Pensão, 1884, e O Cortiço, 1890. Trecho da obra O Cortiço. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo, não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma sentada 7 horas de chumbo. Como que se sentiam ainda na indolência de neblina as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se a luz loura e tenra da aurora, que nem um suspiro de saudade perdido em terra alheia. A roupa lavada, que ficará de véspera nos coradouros, umedecia o ar e punha-lhe um farto acre de sabão ordinário. As pedras do chão, esbranquiçadas no lugar da lavagem e em alguns pontos azuladas pelo anil, mostravam uma palidez grisalha e triste, feita de acumulações de espumas secas. Entretanto, das portas surgiam cabeças congestionadas de sono, ouviam-se amplos bocejos, fortes como o marulhar das ondas, pigarreava-se grosso por toda a parte, começavam as xícaras a tilintar, o cheiro quente do café aquecia, suplantando todos os outros. Trocavam-se de janela para janela as primeiras palavras, os bons dias, reatavam-se conversas interrompidas à noite, a pequenada cá fora traquinava já, e lá dentro das casas vinham choros abafados de crianças que ainda não andam. Raul Pompeia, de 1863 a 1895, nascido em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, colaborou com a produção literária naturalista e realista no Brasil. De estética naturalista destaca-se seu romance O Ateneu, 1888, que apresenta forte crítica social e moral. A obra é repleta de descrições do ambiente em que a trama se passa, colégio interno, além de apresentar um retrato psicológico das personagens e de suas características animalescas. Além de O Ateneu, outras obras do escritor são Uma Tragédia no Amazonas, 1880, e As Joias da Coroa, 1883. Dom Casmurro. Dom Casmurro é uma das maiores obras do escritor realista brasileiro Machado de Assis, de 1839 a 1908. Com 148 capítulos titulados, o romance foi publicado em 1899. Personagens da obra. Bento Santiago, Bentinho protagonista e narrador da história. Capitu, Capitolina vizinha e grande amor de Bento. Dona Glória, mãe de Bento. Pedro de Albuquerque Santiago, pai falecido de Bento. José Dias, médico agregado na casa de Dona Glória. Cosme, tio de Bento, advogado e irmão de Dona Glória. Justina, prima de Dona Glória. Senhor Pádua, pai de Capitu. Dona Fortunata, mãe de Capitu. Ezequiel de Souza Escobar, melhor amigo de Bento no seminário. Sancha, amiga de Capitu e mulher de Escobar. Capitolina, filha de Escobar e Sancha. Pequeno Ezequiel, filho de Bento e Capitu. Resumo da obra. O romance é narrado pelo próprio Bento Santiago, conhecido como Bentinho. Ele é um homem por volta dos seus 60 anos e que está disposto a contar sua história de amor por sua vizinha, Capitu. A trama tem como local a cidade do Rio de Janeiro durante o período do Segundo Império.
Bento começa a descrever sua história desde a infância e a intenção de sua mãe enviá-lo a um seminário para ele se tornar padre. Isso porque Dona Glória fez uma promessa de que faria um homem sacerdote. Embora tenha tentado inverter a situação, Bento acaba indo para o seminário, no entanto, antes dá um beijo em Capitu. Além disso, promete se casar com ela. Ali conhece seu melhor amigo, Escobar. Enquanto Bento estuda para ser padre, Capitu se aproxima de sua mãe, Glória. Confusa com a promessa que havia feito, Glória pretende falar com o Papa para tirar o menino do seminário. Nesse momento, Escobar lhe oferece uma solução. Como ela havia prometido que faria um menino sacerdote, não necessariamente tinha de ser seu filho. Assim, Bentinho sai do seminário e em seu lugar é enviado um escravo. Mais adiante, Bento vai estudar direito no Largo São Francisco, na cidade de São Paulo. Depois de formado, ele casa-se com Capitu. Seu amigo Escobar casa-se com uma amiga do colégio de Capitu, Sancha, e com ela tem uma filha, Capitolina. Durante muito tempo os casais saem juntos e Capitu finalmente fica grávida. Decidem colocar o mesmo nome do amigo na criança em homenagem a ele. Com a chegada do filho do casal, o pequeno Ezequiel, Bento começa a desconfiar de sua esposa. Isso porque seu filho é muito parecido fisicamente com seu grande amigo Escobar. Num dos momentos da trama, seu grande amigo Ezequiel morre afogado. Bentinho permanece com a dúvida da traição de Capitu, o que gera diversas discussões entre eles. Num momento de fúria e confusão, ele tenta matar a criança, mas por fim, Capitu entra na sala. Entretanto, Bentinho chega a dizer para o pequeno Ezequiel que ele não é seu pai. Por fim, eles se separam e Bentinho vai para a Europa. De volta ao Brasil, torna-se cada vez mais amargurado e nostálgico por sua vida. Capitu, por sua vez, acaba por falecer no exterior. Após a morte da mãe, o filho tenta uma reaproximação com seu pai, que o rejeita novamente. Por fim, o filho do casal morre de febre tifoide numa expedição em Jerusalém. Bento constrói uma casa na antiga rua que vivia quando era criança e relembra dos momentos de sua vida. Análise da obra. Narrado em primeira pessoa, o protagonista Bento revela sua história de amor e o drama de sua vida ao se apaixonar por sua vizinha, Capitu. O romance tem esse nome, pois o narrador recebe o apelido de Dom Casmurro, criado por um jovem poeta. Nota-se, em muitas passagens, a ironia do autor e a crítica à sociedade brasileira da época. Temas como o amor, o ciúme, o caráter e a traição são destacados na obra de Machado. A verdade é que, ao ler a obra o leitor fica na dúvida, pois em nenhum momento Capitu declara seu envolvimento com um amigo de Bentinho, Escobar. Como Dom Casmurro é o protagonista e narrador da obra, não sabemos a que ponto a história foi manipula aos olhos dele. Ou seja, a dúvida que paira é saber se a história relatada por ele trata-se de um verdadeiro adultério ou de um ciúme doentio por parte de Bento. Machado de Assis conseguiu com grande maestria escrever um drama, unindo a uma história de amor e decepções. Além disso, ele pretendeu abordar a questão de diferenças de classes sociais, uma vez que a família de Bento era abastada e a de Capitu era pobre. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma obra do escritor brasileiro Machado de Assis. Ela foi publicada em 1881 e inaugurou o movimento realista no Brasil, dividida em 160 capítulos intitulados O Narrador é um Defunto chamado Brás Cubas. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Personagens da obra. Brás Cubas, protagonista da história e o narrador, considerado o defunto autor. Virgília, filha do conselheiro Dutra e amante de Brás Cubas. Conselheiro Dutra, político e pai de Virgília. Lobo Neves, político e esposo de Virgília. Sabina, irmã de Brás Cubas, casada com Cotrim. Cotrim, marido de Sabina e tio de Inhã Loló. Inhã Loló, sobrinha de Cotrim e pretendente de Brás Cubas. Luiz Dutra, primo de Virgília. Dona Plácida, empregada de Virgília e álibi da relação de Virgília com Brás Cubas. Quincas Borba, filósofo, mendigo e amigo de infância de Brás Cubas. Marcela, prostituta e paixão da juventude de Brás Cubas. D. Eusébia, amiga da família de Brás Cubas. Eugênia,
mulher manca e filha de Eusébia. Prudêncio, escravo de Brás Cubas. Resumo da obra. A obra tem início com a declaração da morte de Brás Cubas, cujo narrador e protagonista relata suas memórias depois de ter sido vítima de pneumonia. Pertencente a uma família abastada do século XIX, Brás Cubas narra primeiramente sua morte e enterro onde apareceram 11 amigos. Por conseguinte, ele relata diversos momentos de sua vida, desde eventos da sua infância, adolescência e fase adulta. Ainda no início da obra ele revela suas expectativas com o emplastro, um medicamento que contém grande potencial de cura. Durante sua infância Brás Cubas comenta sua relação com seu escravo, o negrinho Prudêncio. Como um menino aristocrata, pertencente à classe alta, Brás Cubas esboça a relação que tinha com o garoto desde suas brincadeiras e caprichos. Nessa relação, podemos notar a superioridade de Brás que montava no negrinho. Além disso, ele escreve sobre um amigo da escola Quincas Borba que, por fim, torna-se um filósofo e desenvolve a teoria do humanitismo. Quando jovem, conhece Marcela, uma prostituta de luxo por quem se apaixona. Essa relação esteve baseada nos interesses, ainda que Cubas aponta que Marcela o amou durante 15 meses e 11 contos de réis. Preocupado com o envolvimento que Brás tinha com Marcela, seu pai resolve que seu filho deve estudar fora do país por um tempo. Sendo assim, ele foi estudar em Coimbra, Portugal, onde se forma em Direito. De volta ao Brasil, apaixona-se por Virgília, no entanto, ela acaba por se casar com Lobo Neves. Isso porque ela pretendia ter mais status e resolve ficar com um político de maior influência. Ainda que desolado, o casal se encontra às escondidas numa casa alugada para esse propósito. Nesse momento podemos notar a presença de Dona Plácida, empregada de Virgília e que encobre todos os encontros da adúltera. Por fim, Brás Cubas entra para a política e mesmo desenvolvendo um trabalho medíocre essa posição lhe oferece certo status, num mundo onde a aparência era o mais louvável. Muito obrigado por terem assistido a esse vídeo que traz um conteúdo que é abrangente para nossa literatura. Tchau.